Oi pessoal, tudo bom? Como a gente conversou na aula passada, a nossa aula de hoje, 25/3/2020, é sobre o exercício que eu passei na aula passada. Na nossa última aula nós falamos sobre pesquisa exploratória e quando terminamos eu passei um exercício em que vocês iam fazer a análise setorial, ou seja, o levantamento de informações dos ambientes que envolvem a empresa e do microambiente, que é o mercado onde a empresa está inserida, né? Eu dei para vocês 3 tipos de empresas diferentes e pedi para vocês fazerem essa pesquisa exploratória, esse levantamento de dados secundários. Hoje, o que eu vou fazer é primeiro fazer uma rápida revisão sobre a metodologia que a gente usa para as etapas para a gente aplicar essa metodologia, né? E em seguida eu vou pegar um dos 3 exemplos que eu pedi para vocês fazerem, dos modelos que eu pedi para vocês fazerem, e eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Então a gente começa com a pesquisa exploratória, né, com o exercício. Então vamos lá, como fazer uma pesquisa de dados secundários? Ou seja, como fazer uma pesquisa exploratória de levantamento de dados secundários? As etapas da pesquisa de dados secundários, elas na verdade elas são 4. A primeira delas é que você tem que sempre definir os critérios de pesquisa. Veja, se vocês vão fazer levantamento de dados secundários para uma análise setorial, vocês já sabem quais são os critérios, porque vocês sabem fazer uma análise setorial. Então, vocês sabem que vocês têm que analisar o macroambiente e o microambiente da empresa. Mas, por exemplo, você pode, de repente, querer fazer levantamento de dados secundários para comparar a tua empresa com a concorrência. Isso chama benchmarking de concorrência. Quando a gente faz isso, a gente também tem que estabelecer os critérios. Então, quais são os critérios que vão ser analisados? O que é importante para você comparar a tua empresa com a concorrência, né? O segundo item, depois que você definir os critérios, em cima dos critérios, quais são as suposições que você tem a respeito daquilo que você vai encontrar na tua pesquisa. Ou seja, o que você sabe ou o que você acha que sabe sobre cada critério que foi estabelecido. Quando você tiver estabelecido os critérios e relacionado os critérios às suas suposições, em seguida você deve então buscar fontes secundárias de informações para confirmar ou não aquilo que você acredita ser verdade. Ou seja, você, na verdade, vai começar a pesquisar por meio da internet, por meio de livros, de revistas, jornais, enfim, fontes que possam dar subsídio para confirmar ou não aquilo que você supôs sobre os critérios que estabeleceu. E por fim, ao final, quando você tiver confirmado ou não, você vai relacionar os resultados entre si e fazer as considerações e conclusões do teu trabalho. Esse método ele serve, por exemplo, esse método de levantamento de dados secundários, ele serve inclusive para quem vai fazer monografia. Por exemplo, você tem um tema que você escolheu e aí você precisa construir o tema de forma a respaldar o conteúdo da tua monografia, né? Fazer o teu, que a gente chama de quadro referencial teórico. Você vai buscar autores que justifiquem, que expliquem, que fundamentem aquilo que você quer dizer. Esse tipo de pesquisa também é conhecida como desk research, né? Por quê? Porque ela é uma pesquisa basicamente bibliográfica. Então, a aplicação dessa pesquisa vai consistir nas 4 etapas.
Como a gente já viu, a primeira etapa de critérios, no nosso caso, como a gente tem que fazer análise setorial, seria o ambiente e o setor, são os nossos dois critérios. Mas a gente sabe que os ambientes, a análise de ambientes, ela é dividida em natural, político-legal, sociocultural, tecnológico, econômico e demográfico. E que o setor em que a empresa está inserida, basicamente, a gente levanta e analisa dados relacionados às características de mercado, perfil ou comportamento do consumidor e a concorrência. Sabendo disso, a gente vai então montar as nossas suposições. Então, quais são as suposições que você tem a respeito de cada um desses itens? Aí a gente vai buscar as fontes, né, para confirmar ou não as suposições. Então, a gente pode buscar na imprensa, boletins especializados, nas agências de comunicação, agências de publicidade, agências de turismo, consultorias, sites e material de congressos, feiras e eventos. É muito comum nos eventos você ter material com produção de pesquisa, conteúdo sobre o setor daquele evento, que aquele evento está inserido, entrevistas com profissionais, especialistas, pesquisas pré-existentes, né, que tratem sobre as questões, então IBGE, Datafolha, Gallup, outros institutos de pesquisa, né, que possam existir, ou seja, informações que você vai ter como subsidiar as suas suposições. E as entidades de classe, né, como a ABRP, como a Associação Brasileira de Transportes, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Infraero, né, que é a empresa que cuida da infraestrutura dos aeroportos. A gente vai ter aí a OAB, Organização dos Advogados do Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Supermercados, a gente tem a Associação Brasileira de Imprensa, enfim, entidades de classe. Por fim, a gente vai então, após confirmar ou não, né, aquilo que a gente apontou, assim como aquilo que a gente não tinha apontado, mas que a gente encontrou na pesquisa, a gente vai relacionar entre si os fatos e ver aquilo que faz sentido, aquilo que é causa e efeito, né, e que efetivamente impacta no cliente da gente, né, ou na empresa que a gente está desenvolvendo análise setorial. Ou seja, é como seria se fosse um quebra-cabeças em que você vai juntar as peças para ao final a gente ter uma imagem geral do que é esse setor. Bem, vamos para então o exemplo de uma análise setorial de uma companhia aérea, né? Uma companhia aérea como Gol, como TAM, como Azul, né? Ou Avianca, enfim. Vamos supor que vocês tenham um cliente e o cliente seja uma empresa aérea. Então, assim, a gente já sabe que os nossos critérios para fazer o levantamento de dados secundários para montar uma análise setorial vão ser a análise dos ambientes e o setor onde a empresa está inserida. E dentro disso a gente já sabe quais são os itens que estão lá. Então vamos fazer primeiro montar suposições relacionadas a cada ambiente dentro da análise ambiental. Vamos começar pelo demográfico. Então, demográfico, pensando assim a grosso modo, eu poderia dizer para vocês o seguinte: a gente está vivendo num país onde a sociedade vem envelhecendo, amadurecendo, né? E a gente teve uma estabilização aí do índice de natalidade. Ou seja, houve uma inversão na nossa sociedade. Antigamente a gente tinha muito mais pessoas jovens e poucos idosos. Cada vez mais isso está sendo invertido. As famílias estão tendo menos filhos, logo a gente tem um número menor de jovens e a população está vivendo mais, logo a gente tem um volume maior de idosos. Então, envelhecimento da sociedade, estabilização da natalidade. Outra coisa é a redução da classe média, né? A gente sabe que
a classe média vem sendo achatada, principalmente na metade para o fim do governo Temer, né? E agora então com o governo Bolsonaro, em decorrência de tudo que tem acontecido em relação à economia, a gente sabe que houve um achatamento, ou seja, uma redução da classe média. E por fim, a renda média nacional, ela gira em torno de R$700, o que é complicado porque além de ser abaixo do salário mínimo, é um valor que, por exemplo, se a gente está analisando as empresas de transporte, é um valor que efetivamente não dá para você investir, por exemplo, numa passagem aérea, já que você tem que lidar com aluguel, condomínio, água, luz, celular, transporte, alimentação, escola, enfim. Esses dados, então, eu fui confirmar e eu consegui no IBGE 2018, um relatório do IBGE de 2018, que confirma essas informações. No sociocultural, que vocês sabem que aqueles se referem à forma como a nossa sociedade, qual a cultura da sociedade brasileira, né? Nele a gente encontra alguns aspectos bem interessantes. Por exemplo, festas, folguedos, eventos, shows, efemérides. Então a gente tem carnaval, Parada Gay em São Paulo, o São João no Nordeste, a festa do peão de boiadeiro no interior, né, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. A gente tem a Oktoberfest em Santa Catarina. Ou seja, a gente vive num país onde tem uma série de manifestações culturais, né, que atraem turistas. Logo, são atrações que envolvem o serviço aéreo. Outro aspecto interessante é o aspecto das férias, né, e que vai determinar no setor de turismo que a gente chama de altas e baixas estações. As altas estações, elas são aquelas exatamente onde as férias ocorrem, né, que são dezembro, janeiro e fevereiro, final de junho, julho inteiro e uma parte de agosto. Uma outra coisa interessante é que tem alguns feriados, como 7 de setembro ou 21 de abril, né, 22 de abril, que são os dias relacionados à independência, Tiradentes, e são dias que, na verdade, a gente acaba tendo prolongações. Então, por exemplo, quando o feriado cai numa quinta-feira e é feita uma ponte, o que vai acontecer é que você vai ter um volume grande de pessoas que vão ficar 4 dias em casa. Essas pessoas aproveitam para viajar. Então, mesmo que o volume grande não seja de viagens aéreas, ainda assim há um aumento nas viagens aéreas, né? Já no período de alta estação, você vai ter um aumento, né, do preço da passagem aérea em decorrência de você ter aí um volume grande de pessoas viajando. Uma outra coisa que é comportamental no nosso país é a questão dos pets, né? Houve uma mudança recente no comportamento do brasileiro. O brasileiro era um dos povos que tinham poucos animais de estimação com cuidados mais refinados. Nos últimos 30 anos, o setor de pets é um setor que vem crescendo, cada ano cresce mais, né? E as pessoas começaram a mudar o comportamento em relação aos animais. Primeiro, elas deixavam os animais na casa de parentes, né, ou com o vizinho cuidando, indo ver e dar alimentação. Em seguida, eles passaram a deixar esses animais nos hotelzinhos, né? E agora o que está acontecendo é que as pessoas estão viajando com seus animais, porque hotéis estão recebendo animais, automóveis, o Uber tem carros específicos para quem está viajando com animais. Então as pessoas têm se locomovido muito mais com os seus animais, os seus pets. E por fim, uma coisa que é negativa no sociocultural é que nós temos uma população que ainda
tem medo de voar. Ou seja, nós temos um volume grande de pessoas no Brasil que, apesar de todo o discurso de que o avião é dos meios mais seguros de transporte, ainda tem medo de voar. E aí a gente tem a confirmação na Veja de 2009, Embratur, que é a Empresa Brasileira de Turismo, 2020, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, 2018, e a Exame, de 2017, que confirmam esses dados. Vamos para o tecnológico, falar um pouco de tecnologia. Em relação à tecnologia, a gente tem os novos recursos tecnológicos de entretenimento disponíveis nas aeronaves. Quem viajou sabe que você consegue jogar games, ver filmes, você consegue acompanhar todo o trajeto da aeronave, você consegue usar seu celular, né? Ou seja, cada vez mais os recursos tecnológicos de entretenimento estão disponíveis dentro das aeronaves. Outra coisa que vai acontecer nesse tecnológico é que, apesar de toda essa tecnologia das aeronaves, a frota brasileira é uma frota ainda muito antiga. Então a gente tem um tempo longo de renovação das frotas aéreas nacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer, primeiro, que, na média, os aviões brasileiros que estão voando, eles têm acima de 30 anos. Em segundo lugar, é que as empresas que estão tentando buscar a compra, leasing, e autorização para comprar novas aeronaves, elas têm enfrentado dificuldade. Então, o tempo de renovação das nossas frotas é muito baixo, muito alto, em relação à agilidade que a gente encontra em outros países. Outra coisa é a limitação da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica, né? Quem viajou sabe que, infelizmente, apesar da gente ter excelentes aeroportos, né, como o aeroporto dos Guararapes, chamado Gilberto Freire, em Pernambuco, que é considerado o melhor do Brasil, o aeroporto de Cumbica, né, que é o aeroporto internacional Guarulhos, é fantástico. O próprio Galeão, no Rio de Janeiro, que é tecnologicamente muito legal. Entretanto, a grande maioria dos aeroportos do Brasil, eles sofrem com infraestrutura, falta de tecnologia, falta de transporte, enfim, própria segurança em muitos aeroportos é precária, né? Ou seja, além disso, a gente tem a questão realmente da atualização da tecnologia. As aeronaves internacionais têm aeroporto que deixou de receber companhias aéreas internacionais, por exemplo, porque não tem capacidade de receber do ponto de vista tecnológico, de abastecimento, de manutenção, de reposição de material. Por exemplo, tem alguns aeroportos que a pista não comporta a aeronave. Então, todas essas limitações de infraestrutura são tecnológicas. E, óbvio, a gente não pode deixar de falar de internet. E aí a gente tem Exame 2019, ANAC 2019, Infraero 2019 e IBGE 2018, né, falando da importância da tecnologia, da internet. Bem, o político legal, a gente pode citar, por exemplo, a liberação das normas do mercado para ampliação da malha aérea, né, com o objetivo de promover a entrada de novas empresas. A gente sabe que isso aconteceu no governo do Michel Temer. Também começou no governo do Michel Temer e foi finalizado no governo do Jair Bolsonaro a flexibilização dos contratos de trabalho, né, fazendo com que pudesse acontecer terceirização, né. Inclusive, essa semana o governo autorizou a liberação de funcionários sem pagamento de salário, só com a manutenção dos benefícios, né? Restrições relacionadas aos atentados, né? Que é uma coisa que tem acontecido, problema de entrada no país, questão de segurança, né? A forte presença governamental, porque no Brasil todos os aeroportos eles são administrados pela Infraero,
né, que é a empresa de infraestrutura aeroportuária, e a regulamentação da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é quem regulamenta o setor. E aí a gente tem a confirmação. Folha de São Paulo de 2018, né? Estado de São Paulo 2019, Carta Capital 2018, Exame 2018, Exame 2018. Então, a gente fez as suposições e a gente encontrou as confirmações nos boletins, nos jornais, nas revistas. Bem, no cenário econômico, a gente tem como destaques que a gente pode falar, por exemplo, a escassez de produtos e serviços, né, com a redução da oferta de insumos e os custos fixos muito altos, né? A gente tem aí várias questões que a gente pode falar sobre isso, desde a entrada do coronavírus, que vai gerar isso, né, até o aumento do dólar, que vai fazer com que isso aconteça. Resultado, inclusive, dessa crise econômica e cambial que a gente sabe que a gente está vivendo e que fez o dólar disparar, né? Ou seja, a gente nunca teve um dólar tão alto no Brasil nos últimos 40 anos. Outra coisa interessante é que o setor de aviação, também por causa da crise econômica e do aumento do dólar, ele sofre com a supervalorização do petróleo, né? E, infelizmente, apesar de tudo isso, há um baixo incentivo para as receitas comerciais, né? Mesmo assim, o setor de aviação civil brasileiro é o que tem a maior rentabilidade em toda a América Latina. E outra coisa que é relevante aí é o aumento da carga tributária do turismo e do setor aéreo pelo atual governo, né? O atual governo criou uma carga tributária maior para o setor de turismo, né? E aí a gente tem Exame 2020, Carta Capital, Exame 2020, Carta Capital, Exame, ou seja, em duas fontes a gente confirmou todas as suposições que a gente tinha montado para o cenário para o ambiente econômico. No natural, e aí vocês vão pensar assim, que o natural também é chamado de ecológico, meio ambiental, são aquelas forças que vão vir da natureza, né, ou que são forças biológicas. Então vamos pensar, uma coisa é o coronavírus, que a gente sabe que vai afetar, né, toda a sociedade. Na verdade já está afetando, um exemplo, a nossa aula. Mas óbvio que ela vai afetar a aviação civil, porque as pessoas não vão querer viajar com essa doença, né? Além disso, tem uma outra coisa do ambiente natural, que é o seguinte: o Brasil é um dos países com a maior incidência de raios, né? Assim como a Rússia, né? E isso pode ser um grande problema para as decolagens e para os pousos e, consequentemente, causando atrasos, né? Por quê? Né? Porque os raios eles podem desmagnetizar, né, as transmissões, né? Assim como a gente também é um país que tem um volume grande, por exemplo, de área de sombra, ou seja, áreas onde os aparelhos eletroeletrônicos não funcionam, eles perdem a conexão, né? Exemplo disso é a conexão de celular. Então a gente tem o UOL 2020, Carta Capital, Exame, Veja, Folha de São Paulo. Outros aspectos interessantes é que, assim, em alguns períodos de alta densidade pluviométrica, as chuvas e a neblina atrapalham as aeronaves no pouso e nas decolagens. É o que a gente chama, quando a gente chega no aeroporto e não consegue decolar ou não consegue pousar, porque o aeroporto está nublado, é que a gente tem o aeroporto sem teto. Ele diz que o aeroporto não tem teto, ou seja, o aeroporto não tem visibilidade, né? Isso é uma característica interessante. Por exemplo, o aeroporto de Cumbica, ele tem muitos problemas porque ele foi feito numa região de serra, aonde eventualmente acontece do aeroporto ficar interditado temporariamente por falta de teto, o que faz com que muitas aeronaves tenham que se dirigir para Viracopos ou Congonhas, e às vezes nem Congonhas tem teto. Então a maioria das vezes acontece o desvio da aeronave, ou ela vai para o Rio de Janeiro, né, para o Galeão, para o Santos Dumont, ou ela vai para o Viracopos, em Campinas. Outra coisa são que as rotas das aeronaves do Brasil,
elas cruzam com várias correntes migratórias de pássaros, o que pode gerar acidentes das aeronaves de pequeno e médio porte, pois elas podem entrar nas turbinas. As grandes aeronaves hoje elas não têm mais turbinas como antigamente, mas as pequenas e médias têm. Então, as pequenas e médias, a gente tem um número relevante de acidentes aéreos no Brasil, porque pássaros que estavam em sua rota migratória foram pegos por aviões, né, e entraram nas turbinas e acabaram causando um acidente nas turbinas aéreas. Informações da revista Interessante confirmadas aí. Bem, antes de começar a análise de mercado, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo e a gente volta já já.